mas que quem se permite a aventura de encontrar as respostas para a sua angústia vai entender que para aceitar Deus, você não precisa abdicar de si. Então, alguns vídeos atrás, um dos primeiros que a gente fez, eu falei sobre a diferença capital entre filosofia e religião. E que, na verdade, nos dava uma grande dica sobre a verdadeira definição de filosofia para que ela não se confundisse com sociologia ou ciência política, enfim. E a diferença capital era que, embora as duas nos levassem para a salvação, entendido salvação como te livrar de um perigo, e a salvação da morte, entender morte como simplesmente aquilo que eu faço e que não volta mais atrás, então essa angústia da morte, as duas te conduzem para sair dela. Só que a religião, ela te coloca num caminho que é entregar a tua vida e o teu raciocínio e os teus sentimentos para um outro, que seria Deus, ou que seria um grande iluminado. A religião, ela te faz tentar sair da angústia através da entrega para uma outra pessoa. E a filosofia seria tentar sair dessa angústia da morte, mas pela entrega aos seus próprios atributos, ao seu raciocínio, seu discurso filosófico, sua lógica, né? Mas as duas têm um objetivo muito semelhante. Então o filósofo seria aquele que se esmera por tentar entender a vida e saber como ele pode escapar dessa angústia, mas isso através de seus próprios caminhos. Isso poderia nos levar a um pensamento de que, então para eu ser filósofo, eu tenho que ser ateu. E a maior parte dos filósofos acabam indo para essa lógica. Eu queria dizer para você que isso não necessariamente é verdade. Por exemplo, os estoicos, eles acreditavam em um tipo de Deus. Só que esse Deus dos estoicos, que era uma escola que surgiu na Grécia e foi até o Império Romano, os estoicos eles acreditavam num Deus que estava confundido com o universo. Deus e o universo eram uma só e a mesma coisa. Mas na frente vai ter um filósofo que também vai dizer a mesma coisa, o Spinoza. O Spinoza, Baruch Spinoza, era extremamente cristão. Depois de ter sido expulso da sua origem judaica, ele se tornou cristão, ou se não cristão, respeitava por demais Jesus Cristo e falava muito a respeito de suas máximas. Só que ele dizia, dentro da teoria que ele construiu, que Deus é igual à natureza. Ele dizia, Deus, isto é a natureza. Mas para com a natureza ele referenciava como se fosse algo divino. Epicuro, que era, na época dos estoicos na Grécia, como se fossem os inimigos dele, como se fosse a contracultura, falaremos também a respeito de Epicuro e do epicurismo, ele acreditava em Deus, mas dentro dos seus 4 remédios para a alma, ele dizia, não precisamos temê-los. No Oriente, você vai ter uma doutrina muito semelhante à de Epicuro, que são os budistas. Se você for ler o texto dos budistas, você vai ver que não é que eles não acreditem em Deus. Eles acreditam em vários deuses, como os hindus acreditam, né? Os hindus. Eles têm vários deuses, tanto do bem quanto do mal, quer dizer, os deuses e os demônios. A dica que ele vai dar para aquele que quer ser iluminado é que não precisamos temê-los. O caminho de sabedoria, o caminho de iluminação espiritual é um caminho que você percorre sem precisar se valer de barganha, sem que você precise fazer promessas, sem que você se entregue necessariamente à atitude de uma outra pessoa, né? Então veja, a nossa atitude religiosa, na maior parte das vezes, é a atitude de promessa, é a atitude de entrega, é a atitude de entrego para ti, ó Senhor, a minha alma, porque só o Senhor tem a verdade e o poder de conseguir satisfazer essa minha angústia da morte, né? Santo Agostinho dizia, o vazio que existe no coração do homem é do tamanho de Deus. E o próprio Santo Agostinho criticava os filósofos, por quê? Porque esses não se entregavam a Deus como um religioso deveria se entregar. Então perceba, você pode acreditar em Deus sim, mas escolher um caminho que seja próprio da sua salvação, utilizando a sua própria lógica. O que eu acho que a gente não precisa fazer na vida é dicotomizar tanto assim, radicalizar tanto assim a vida. Nada impede que no coração de um ser humano exista um Deus e uma devoção para um Deus, ou o grande Deus, e que você tente encontrar o seu próprio caminho de salvação. Quem é cristão radical vai entender que isso é um grande orgulho e que esse caminho não é válido. Mas que quem se permite a aventura de encontrar as respostas para a sua angústia, vai entender que para aceitar Deus, você não precisa abdicar de si.